Boa noite. Do livro Pão Nosso, um texto de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O bem é incansável. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Assim escreveu Paulo, número 2, Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas, na zona do imediatismo, adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência, quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o Mestre sentido o espinho da nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige amando, tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Quando a gente vê um recadinho como aquele de doação de sangue, o bem saindo das nossas veias, o bem saindo da nossa palavra, quando a gente vê aquele recadinho falando do nosso abraço, o bem saindo dos nossos braços, do nosso coração, do nosso olhar, do nosso sorriso. Quando nós praticamos esse bem, quando nós começamos a praticar esse bem, ele se torna tão leve, tão suave, que ele não dá lugar a decepção nenhuma, porque você faz sem sentir que está fazendo. Você faz tão suavemente, tão naturalmente, como lavar o rosto de manhã. O sorriso, o olhar, o abraço e até o nosso sangue, no caso, são formas de fazer o bem. E existem mais inúmeras formas que saem naturalmente da gente. Basta praticar. E é isso que Paulo vem falando na mensagem. E é isso que o Cristo espera pacientemente. Porque nós somos aprendizes. Estamos sim caminhando, aprendendo e evoluindo. Boa noite para vocês. Graças a Deus. Elevando os nossos pensamentos ao alto e nos distanciando das preocupações para que possamos agora
entrar em contato com Deus. Deus, nosso Pai, és todo poder e és toda bondade. Como confiamos em Ti. A nossa fé nos trouxe mais uma vez na Tua casa. Aqui estamos convictos de que seremos ouvidos, atendidos em nossos rogos. Não preciso declinar cada situação aqui pendente. Tu bem sabes, meu Pai, o que se passa com cada um de nós. A única coisa que temos certeza absoluta é que podemos confiar em Ti, porque irás atender a cada um. E assim felizes estamos por estarmos aqui, por termos tido esta permissão de estarmos na Tua casa. E aí que nós pedimos a esses espíritos coordenadores desta reunião, aos nossos guias e protetores, pedimos a permissão para que, em nome de Deus, possamos estar dando como iniciada a reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós teremos o estudo da noite com a nossa querida Vera Sá. Já estávamos com saudade. Que a paz de Deus continue com todos, que possa ser mais uma vez, em nome de Jesus, em nome dos espíritos queridos desta casa, mas também em nome dos espíritos queridos da minha casa, do Centro Espírita Leão Denis, que me protege, me ampara e me segura na tarefa da divulgação, que possa ser em nome desses espíritos queridos, que nós possamos desenvolver o tema da noite de hoje para todos vocês. Um tema muito fácil. Por isso que eu vou começar com uma musiquinha. Mas não vou cantar porque eu sou péssima. Mas vocês vão lembrar da musiquinha. O coração perdoa, mas não esquece à toa. As cicatrizes falam, mas as palavras calam o que eu não esqueci. Não vou mudar. Sou fera ferida, ferida no corpo, na alma e no coração. Fera ferida, Roberto Carlos, né? Aí eu fiquei pensando, primeiro não é Vera ferida, não troquem, é fera ferida. Segundo, que história é essa de coração perdoa, mas não esquece à toa? Como é que pode alguém perdoar sem esquecer? As cicatrizes falam, marcou, mas as palavras calam o que eu não esqueci. Então, por fora eu estou de um jeito, por dentro eu estou que estou. Minhas vibrações, minha sintonia, meus sentimentos estão irradiando, porque as cicatrizes falam. As palavras é que calam, mas eu estou exaurindo as forças magnéticas naquela situação, contra aquelas pessoas, enfim, eu estou envolvido ainda. Também tem um outro pedaço que diz assim, que eu acho mais difícil. Não vou mudar. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, mas reencarna como? Assim. Só que existe um processo educativo de um remédio maravilhoso para o espírito no progresso, que não se compra na farmácia, que é Reencarnol. Reencarnol é um processo que o nosso querido médico Jesus trouxe para todos nós, né, na esperança
da gente progredir, da gente mudar. Aí eu pensei, não vou mudar. Quando a gente diz que não vou mudar, não vou perdoar, eu não tenho raiva, mas não quero nem ver. Ou então, quando a gente sabe de uma situação que aquela pessoa fez para a gente e ela está passando, eu não desejei mal, mas a lei é de causa e efeito. Como quer dizer, bem feito. Espírita tem disso. Diz que mudou, mas não mudou muito. Ainda temos cristalizado em nós, né, aquela ideia da vingança, aquela ideia de dar uma lá da cá, né? Tem um outro pedaço da música que esse ressentimento, o pior não é o ressentimento em amável. O pior é a cristalização da situação em nossas vidas. E a gente fica com aquilo, plasmando. Se ouve uma música que lembra, se ouve um nome parecido, se vê a pessoa então, eu estou falando de pessoa porque o que mais pega é a situação que mexe com o sentimento da gente. É aí que a gente mexe com tudo, com o egoísmo, com a vaidade, com o nosso orgulho, né? Mexe com a nossa autoestima, com o amor próprio, e aí a coisa pega, né? Tem outro pedaço que diz assim, sou fera ferida. O caramba, eu sou fera ferida ou sou um ser pensante? Lá no Livro dos Espíritos, diz para nós, né, que nós temos um elo que nos liga a matéria e ao espírito, que é o perispírito. Por isso que muitas das vezes a gente tem aí uma parte nossa que lida, né, com a questão mais da matéria. Então, fica assim agindo muito como os animaizinhos, assim, entendeu? Não pensantes. Às vezes a gente tem umas reações, está lá na introdução número 6 do Livro dos Espíritos, umas reações assim, que a gente nem, depois que passa aquilo tudo, a gente até diz, meu Deus, quem sou eu? Ou se a gente ainda nem faz isso, alguém diz, meu Deus, eu nunca pensei que você fizesse isso. Você me assustou. Essa semana, sexta-feira, eu tive uma situação com um aluno, ele estava numa aula de educação física. Quando aí a turma subiu, a professora veio com ele, assim. Eu acho engraçado isso, mas tudo bem. Como quer dizer, a professora da sala que tem que resolver tudo, né? Foi na aula dela. Olha aqui, ele fez... Quando ela falou, olha aqui, ele fez isso. Menino, o menino de 7 anos se transformou. Ele bufava, como se diz. Saía aqui espuma. E ele gritava umas coisas. Aí ela, não posso ver isso não, que eu tenho que pegar outra turma. E ele ficou furioso. Ele perdeu o controle. E ele dizia assim, ele desgraçou a minha vida. Eu tenho ódio dele. Ele acabou com meus amigos. Eu digo, meu Deus, estava obsidiado. Eu vou ter que fazer um trabalho aqui, porque já não é a primeira vez. Vai tudo parar na minha sala. Aí na hora eu me boto mentalmente dentro da casa de Leon Denis e começo o Pai Nosso. Anjo de guarda aprendi com o seu altivo caríssimo Panfiro, presidente da casa de Leon Denis, desencarnado há 6, 7 anos, que eu já nem sei mais, a gente se assusta tanto com o tempo que ele se foi, mas tão presente como sempre, que a gente dá dispersiva à distância. E aprendi isso com a vice-presidente, que também já desencarnou, a Cida. Minha filha, quando você vê que o motorista está correndo, dá dispersivo nas costas dele, mentalmente. Então, eu comecei a dar dispersivo mentalmente no garoto. Eu não sou boba, até porque isso é, né, dentro da escola, né? A escola é laica. E ele é evangélico. Bom, depois que a gente conseguiu 3 pessoas levar essa criança miudinha, quietinha, fazendo isso, e eu soube o que tinha acontecido, ele foi contrariado por um colega. Ele queria sentar numa cadeira. Ele cismou que a cadeira era dele. Porque na outra semana ele tinha sentado naquela cadeira, na sala de informática. O colega sentou antes.
E só por isso ele se transformou. Ele parecia uma fera ferida. Uma fera ferida, em descontrole. Claro que aí os espíritos, né, que estão em torno aproveitam, né, e até os 7 anos a criança está, espírito mais lá do que cá, ó, prato feito para um trabalho assim meio incorporativo, obsessivo, ou de intervenção espiritual negativa também, como poderia ser positivo. E depois de muita oração, todo mundo orando sem falar nada, ele se acalmou e eu consegui saber a situação. Mas às vezes a gente fica assim. Agora eu vinha num dos ônibus que eu peguei, a pessoa tocou, só que ela tocou, como eu estava em pé, eu vi que não tocou. Aí eu fiquei de olho, aí eu tentei virar, mas não dava. Falei por detrás, toca aí. Já tocaram. Eu nem consegui falar o por favor. Fera ferida, eu pensei, esse tá uma fera ferida. Só que não tocou e o motorista não ia parando. Aí eu gritei, motorista, para aí. O motorista começou a brigar comigo, né? Eu fui. Aí o cara que ia descer começou a dar soco, gente, parecia um doido na porta do ônibus. A porta estava abrindo, mas ele ficou tão transtornado. Eu disse, meu Deus, outro exemplo de uma fera ferida. Quase que ele vai lá fora, porque ele não esperou a porta abrir. Quantas vezes a gente tem atitudes de feras, porque ferem o nosso eu, a nossa vaidade, né? E fiquei pensando, como é que nós espíritas temos que reagir diante dessas situações? Aí nós vamos ao Evangelho, capítulo que foi me dado hoje, que é o capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, pegando a questão de 1 a 6, 16 a 18, que tratam do perdão e da indulgência. E lá no meio eu comecei a pensar assim, peraí, não vou mudar, sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Quer dizer, no corpo, talvez por algumas, né, porque a gente entra em depressão, por uma situação. Ai, ela me largou. Vou falar ela porque reclamaram no outro dia que eu só falo ele. Ela, que homem é difícil ficar chorando que ela me largou, mas como o meu filho ficou, então pode acontecer com outros. Então vai lá. Ela me largou. Ah, metade eterna que não existe, alma gêmea que não tem, o príncipe encantado que largou o cavalo e foi embora, né? E aí a gente fica a vida inteira, 30, 40 anos com aquilo na cabeça, né? E aí você ou engorda demais ou emagrece demais, está sempre de mau humor, tudo é rispidez, não vê nada diferente em torno, não busca nenhuma mudança, é uma fera ferida, no seu orgulho, na sua vaidade, no seu amor próprio, no não perdão. Porque aqui diz, bem-aventurados que são misericordiosos, bem-aventurança é o quê? Bem-aventurança é quando te desejam algo, trazem algo para você, é um alerta para o futuro. Então, bem-aventurados misericordiosos. O que é ser misericordioso? É ter uma disposição na alma. Para quê? Para ter compaixão da dor alheia. Ah, mas acontece que o que ele me fez, eu ajudei ele a se formar. Eu sempre estou contando casos que a gente faz atendimento fraterno online, na internet, e alguns casos na semana passada vieram muito em cima disso. Então é engraçado que eles vão me dando muitos casos, às vezes, eu fico até sem saber como fazer. Porque quando foi segunda-feira, eu estava dando aula na internet da Revista Espírita, online, que a gente faz também, de casa, e uma companheira que entrou, que não entrava há muito tempo, o nickname nela, e no meio da história, que não tinha muito a ver com o que ela começou a botar na área de texto, ela começou a se desabafar sobre uma situação de infidelidade.
E aí ela botou na área, e eu estou dando a aula, o povo lá tentando ajudar ela na área de texto. Aí eu botei assim, a gente pode botar, você deve saber, né? Que em breve nós vamos estar online aqui, né, gente? PVT, aí eu mandei uma comunicação para uma companheira, porque é igual naqui, tem um falando e um dirigindo, só que cada um na sua casa. Então, eu tenho uma companheira que tem um arroba na sala, que está me acompanhando. Eu passei uma mensagem para ela, indica para ela o tratamento online. Porque senão eu não posso atendê-la agora, porque eu não vou sair do tema, do estudo. E aí lá no meio, mas eu estou lendo o que ela está escrevendo e os outros na área de texto. E tentando botar dentro do que eu estava estudando da Revista Espírita de 1859. E aí lá no meio ela virou e disse assim: mas eu já perdoei a primeira, já perdoei a segunda, agora a terceira também é demais. Aí eu lembrei, puxa, o que o tema, perdoa 70 vezes 7 vezes. E aí eu comecei a olhar aqui, essa misericórdia é nos sentirmos em compaixão com o outro que não aprendeu e está errando do mesmo jeito. Mas quando a gente está sendo a fera ferida, é muito difícil você raciocinar desse jeito. Porque entra ali todo um sentimento, toda uma dedicação de tempo, toda uma história de vida, muitas vezes. E aí eu lembrei, né? O que Jesus disse? Jesus disse, né? E Mateus escreveu: se vosso irmão pecou contra vós, ide e falai-lhe sobre a falta em particular entre vós e ele. Se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Porque aí ele já respondeu. Ele nem esperou Jesus responder. Crente que estava abafando, Pedro falou: será 7 vezes? Porque naquela época os rabinos diziam: se for alguém te fizer alguma coisa contra você, perdoa a primeira vez. Se ele fizer a segunda, perdoa. Se ele fizer a terceira, perdoa. Mas se ele fizer a quarta, você faz a mesma coisa com ele. Era isso naquela época que os rabinos diziam. E Pedro, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, o 7 era cabalístico. O 7 é a plenitude do número na Bíblia. E aí Pedro disse: pô, vai ser mais do que o dobro. Ele falou até 3, eu vou dar 7. Eu vou estar perto da perfeição. E aí Pedro disse. E qual foi o susto de Pedro quando Jesus virou e disse: não, meu irmão, perdoa 70 vezes 7 vezes. Como quer dizer? Ele usou até uma situação também que está lá, de Lameque, eu acho que é na Gênesis, que fala dessa questão dos 70 e explica por quê, e acabou pegando aquilo dos fariseus e mostrou: nem é isso nem é aquilo, é isso vezes aquilo. Como quer dizer? É infinitamente. Que não vamos levar no pé da letra. Peraí, 70 vezes 7 dá 490, eu já perdoei 489, só vou perdoar mais uma vez. No 491 eu acabo com isso, não é isso. Não, tem gente que leva assim, vai fazer a conta e vai por aí. Não podemos esquecer que Jesus também traz para nós o perdoar para que Deus nos perdoe. Está no Pai Nosso. Ele diz para os outros: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas a gente lá fala, né? A gente fala tudo no Pai Nosso e esquece tudo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, quer dizer, que eu viva como cristão na terra, e seja feita a vossa vontade. Vai ser a vontade minha, diferente da de Deus, para ver se eu digo isso. Seja feita a vossa vontade. A vontade é a separação, a vontade ou a necessidade é a morte de alguém. Mas eu não aceito, mas eu digo: seja feita a vossa vontade. Mas na hora que é a vontade de Deus, que é a lei de causa e efeito, porque há causas anteriores e atuais de aflições, que há um passado e um livre-arbítrio, que há outras vidas e que a reencarnação é a oportunidade de refazimento. Por isso que eu acho que esse encontro de casais, que para mim seria encontro da família, deve ser bastante interessante, que deve trabalhar essas questões. Quando nisso tudo a gente entende, né,
Peraí, não, eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que eu não posso julgar porque eu não sei o passado da pessoa. Tem até uma historinha. Eu nem trouxe a historinha, que horror. Trouxe. Pensei que não tivesse. Lá no livro Espírito de Verdade, lição 30. É um diálogo entre a mãe e uma filha. Essa filha fazia umas estatuetas. E ela botava, acho que para vender assim na janela ou para secar. Também não sei. Não importa. O que importa é que ela botava lá e num dia determinado, um rapaz da vizinhança, filho de uma amiga delas, jogou e quebrou a estatueta. Aí a mãe falava com a filha: minha filha, você deve perdoar, esquecer. Gente, perdoar também é uma questão de sentir. Se eu não esqueço, eu não perdoei. Aí eu esqueci, mas eu não quero nem saber dessa pessoa. Não esqueceu. Ai, Vera, mas isso é difícil. É para isso que a gente está estudando. É treinamento. E se a gente é espírita, nós temos que voltar, peraí, tem um porquê nisso aí. Porque quem é o dono dessa história toda? Deus. Qual é a lei dele máxima? Justiça, amor e caridade. Primeiro vem a justiça. Ele me ama. Ele é caridoso comigo. Mas primeiro a lei é de justiça. Tem que fazer a justiça. E se ele não me dá fardo maior que eu não possa carregar, e se é nessa vida que eu estou tendo esses problemas, o negócio é aprender a perdoar. Senão eu vou carregar um fardo que não era meu, ou não era mais para ser meu. Aí ela diz: perdoar? Minha filha, nós somos espíritas, diz a mãe. Olha o argueiro no seu olho, aquela história toda e tal, do vizinho, não vai, a trave no seu, papapá. E a mãe faz aquela coisa, né, aquele culto do lar fora de hora. Mas na hora, fora de hora do dia marcado. Faz todo aquele estudo. Mas, mamãe, foi um insulto. Aí a mãe vira e diz assim: mas olha só, minha filha, ele é um pobre rapaz obsidiado. Ele é uma fera solta, isso sim. Porque também tem hora que a gente... obsidiado, vê se ele é louco, vê se ele rasga dinheiro. A gente fala como não espírita. Nossa, como é difícil tirar anos de desconhecimento, né? Na lei, né? Do pão, pão, queijo, queijo, né? Nossa, a gente tem... Quando veja a parte, saiu, como diz Joana, né? Tá lá, ainda no nosso eu. Aí ela diz isso: não, minha filha, mas a mãe dele, Dona Margarida, sempre foi nossa amiga. Ah, mas isso não vem ao caso, não se mistura as coisas. A gente diz isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou então a gente faz pior. E por isso mesmo, por ser nossa amiga, que não podia deixar o filho fazer isso. Como se ela deixasse, né? Às vezes as coisas... Né? E tem uma coisa, mamãe. Ele é de maior. E cada qual é responsável pelos seus atos. Mas minha filha, lembra lá, ó, perdoa... No Pai Nosso, né? Perdoa, minha filha, para sermos perdoados. Está lá no Pai Nosso, que a gente deve perdoar tanto para ser perdoado tanto. Aí ela dá nada. Página de hoje. Por isso que eu achei ótimo. E eu não sabia a página. Tem que ter online. Que aí eu tiraria a página e saberia. Dando umas dicas. Né? Poderia estar aqui também para a gente ir lendo. Mas isso é para o futuro. É que eu sou blogueira espírita, eu sou www.espiritismo.net, www.saude.org.br. Eu divulgo a doutrina pelos meios que Caibar Schutter nos ensinou. No tempo dele, não tinha nada disso. E hoje ele orienta lá a Casa de Leon Denis, já há 17 anos, para esse trabalho que a gente faz online há 17 anos pelo mundo todo. E temos encontros aqui, inclusive esse final de mês, o pessoal vem do Brasil todo que trabalha conosco para um encontro na Casa de Leon Denis. Para as orientações que Caibar traz a nível espiritual, para o trabalho a ser desenvolvido. Então, é uma das tarefas que as demais casas também façam esse trabalho de divulgação. A coisa mais interessante é você estar com um encontro, passando online.
E aí uma pessoa bota lá, eu estou na Irlanda. Nossa, isso aqui está me deixando feliz. Como foi bom isso para mim. Né? E aí, voltando à historieta, ela danada da vida, ela diz, ser bom é uma coisa, mamãe. A outra coisa é ser tolo. Esse negócio de pensar que espírito é bobo e para querer montar nas costas, isso eu já estou acrescentando. Porque isso é o que digo eu. Pensa que eu quero, que espírito eu vou me jogar no chão para pisar em mim? Não é assim também não. Agora eu já melhorei um pouco. Vou dar queixa na polícia. Eu não cheguei a tanto. Somente não queria fazê-lo sem ouvir. Não ouviu? A mãe falou e ela não ouviu. Porque a gente também tem isso. Vai pedir o conselho, vai lá, faz o atendimento fraterno, escreve para o plano espiritual, vem a resposta. Ah, não, isso aqui está errado. Esse médium não estava bom, não. Não disse o que a gente queria ouvir. Médium bom é aquele que... ele disse que eu queria ouvir. Ledor de mente, né? Leu a mente, falou o que a pessoa queria. Isso é que a gente tem que entender. Aí ele diz, né? Nós estamos decididos, eu e meu marido, meu Fábio, que cansado num volante de um caminhão para ganhar... Aí ela fez aquela lamúria, sustento da casa, aquela história toda. Bom, a mãe continuou. Meu conselho, filha, é que desculpar. Mas o prejuízo é de 2.000 cruzeiros. Isso aqui é antigo, né? E até a injúria. Que a mãe ainda disse para ela, mas você pode fazer outro, vender, ganhar, não tem problema. Mas e a injúria? Não sei o quê. Bom, aí a filha ainda diz assim, num determinado momento. Por isso é que o mundo está assim. Impunidade, ela falou aqui, sem corrigenda. A gente fala, por isso que está isso aí. Impunidade, porque ninguém trata das coisas. Alguém tem que ser o motivo do escândalo. Eu já ouvi espírita dizendo isso. Que não leu direito. Ou então usam outras coisas. Uma vez eu li na internet até respondi para o companheiro. Jesus foi no templo, expulsou todo mundo, gritou, jogou tudo no chão. Por que eu, que sou imperfeito, não posso fazer isso? Só que Jesus, o que ele fez era num outro contexto e tinha uma ligação com uma situação farisaica lá daquele povo e que ele teve que tomar aquela atitude. Porque existia na lei que não fizesse aquilo dentro do templo no respeito do Pai. E ele ali era o representante maior do Pai. Tinha nada a ver com outra coisa. Tem outra coisa que também disseram no outro dia, mas eu já esqueci, graças a Deus. Pegam as frases, coisas da doutrina, ou falas de Jesus, fora do contexto, e jogam assim, sem responsabilidade, né? E aí eu até falei botei lá um comentário, companheiro, a situação era essa, aí eu falei mais sobre o assunto, pesquisei na época histórica geográfica, mostrei para ele até hoje não me respondeu, é lógico, mas espero que ele tenha entendido. Eu não podia deixar um erro doutrinário rolando na internet, né? Um erro gravíssimo doutrinário. Porque bem-aventurados misericordiosos, porque na verdade, eu achei isso tão lindo, isso eu colei de alguém. Como eu, quando eu ficava fazendo, não, até hoje, porque lá no Leon Denis o médium trabalha numa e é obrigado em termos. Faz parte das nossas normas assistir outra palestra. Na palestra que eu trabalho, não é a palestra que eu ouço. Eu tenho que assistir uma para o meu bem-estar, meu entendimento, e outra para o meu trabalho. E aí, eu sempre que ouço, eu estou escrevendo, que eu não sou boba, né? Porque vem umas coisas interessantes. Essa eu colei de alguém há muitos anos, que eu já passei a limpo para esse livro, não sei quem foi. Mas isso aqui é típico professor José Jorge, que também já está na pátria espiritual também. Já foi também. Lá está indo todo mundo. Uma coisa. Outro dia, só uma brincadeirinha. Tem um amigo nosso lá, que é assim, é médico e é médium receitista. Aí a gente estava conversando, ele disse, está ficando só a nossa leva, né? Eu digo, é. Aí ele, já sei o que eu vou fazer, eu ri tanto. O que você vai? É da turma da Luzia. O que você vai fazer? Minha filha, eu vou tirar o crachá. Porque lá a gente usa crachá, né?
que somos muitos, então tem que passar eletronicamente a presença. Aí eu vou tirar o crachá para ninguém me reconhecer, porque eu não quero ir agora, não. Mas são coisas assim que a gente brinca, porque espírita tem que ser feliz, né? Mas alguém disse uma vez, e eu colei, que misericordioso é aquele que usa de bondade ao julgar os outros. Aí vem essa frase que eu não sei de quem eu colei. É lento ao condenar, para condenar, e rápido para recomendar. Né? Ser lento para ficar julgando, botando o dedo na ferida, mas sendo rápido para pensar, como diz aqui na indulgência. Peraí, qual é o lado positivo dessa pessoa? O que ela tem de positivo? Porque ninguém é totalmente zerado, gente. E por que Jesus manda até perdoar os inimigos? Por que Jesus diz, e a gente fica pensando, né? Por que ele diz, né? Atire a primeira pedra àquele que está sem pecado? Por que ele, na verdade, recomendou o perdão das ofensas? Também a gente pode perdoar de vários jeitos. Com misericórdia ou com humilhação. Sabe como é que é perdoar com humilhação? Tu lembra que no ano de 310 eu te perdoei sobre isso? Porque passou tanto tempo, a pessoa nem lembra. Aí a pessoa fica perdoando, humilhando. Lembrando toda hora, entendeu? Não perdoou, porque está lembrando. Isso é o chamado perdão com humilhação. Ou então perdoa na frente. Pode deixar, eu estou te perdoando. Olha, você fez isso, fez aquilo. Na frente de todo mundo. Ou então conta para todo mundo. Você viu fulano? Meu filho, fulano me fez uma coisa horrorosa. Mas eu perdoei. Aí conta tudo que o fulano fez. Já humilhou, né? Porque quando aquela outra pessoa encontrar fulano, a primeira coisa que vai vir... fulano fez isso com ciclano. Está escutando uma história, uma versão, né? Muitas vezes a gente escuta do outro e não se permite até pensar do que ele está falando ou de quem, se aquele outro que a gente conhece ou não conhece podia estar pensando de outro jeito. Outro dia uma amiga me ligou. Olha só, eu passei mal dentro do banco. Eu digo, nossa. E aí ela falou uns nomes que eu não posso repetir, nem gosto. Aqueles guardas não me deram bola. Eu digo, mas por que eu sentindo dor, eu gritando. Eu disse, olha só, mas eles não podem sair de onde estavam. Vá lá que você estava encenando. E era porque eu pensei logo nisso, sabe? Só você para pensar, você nem conhece os guardas, você devia me defender, que você me conhece. Eu digo, não, mas peraí, eu não estou defendendo nem nada, eu estou vendo de um outro ponto de vista. Eles estão ali pagos para ficar ali. Vem uma senhora, bonita lá o que seja. Porque... Não, ela disse assim, que ela gosta, é vaidosa. Eu não sou nenhuma velha caquética, nem nenhuma uma garotona que podia pegar uma arma, mas são essas que estão pegando, meu amor. A função dele é estar ali. Agora, e os outros? Eu não quis mais ajuda de ninguém também depois. Aí ela ligou para uma amiga. Essa amiga, agora tu vê, fulana, disse que tudo que eu precisasse para eu ligar para ela. Quando eu liguei e precisei, ela disse, não estou podendo, estou saindo agora, eu tenho que trabalhar. Eu digo, mas ela não podia, ela tinha que trabalhar. Gente, então às vezes a gente é assim. A gente não permite se colocar no lugar do outro e pensar naquela situação. Até porque eu nem conheço essa amiga dela. Mas eu ouço ela falar várias vezes quantas situações essa amiga e ela tiveram juntas em outros tipos de situações. Não quero mais saber também. Não quero saber. Eu soube que ela está doente, mas também nem ligo. Porque quando eu precisei... Eu digo, mas olha só, a gente tem que perdoar. Mesmo que ela tenha feito, nem falei perdão. Olha só, mesmo que ela tenha feito uma coisa assim, né, que a gente faz. Olha quantos anos de amizade, nem quero saber quantos anos que eu aturei. Aí pronto. Aí não dá mais para falar. Que aí eu também não entro em discussão. Eu entro em prece mental e... Teve um dia que ela caiu em si e ligou para mim. Olha só. Eu acho que tem algum problema comigo. Eu digo, ela sacou. Não sacou.
Porque, olha só, fulano não fala mais comigo, ciclano, terceiro. Aí ela falou uns 8. Já não estão mais aguentando essa situação. Por quê? Por causa dessa forma. Porque eu sou espontânea. Eu tenho que dizer, eu digo na cara. Aí pronto, na cara você fala mal do outro, você não tem misericórdia, você não tem compaixão, você não é indulgente. Vai o outro falar para você como elas falaram. Para ela é esse defeito dela. E aí a gente tem amigos, inimigos, de 30 anos amigos, inimigos por umas bobagens. Porque, como diz aqui, perdoar significa um está certo, outro está errado? Em que bases? Quem perdoa? Não é isso, não. Está aqui no item de hoje. Não é um está certo, outro está errado. É perdoar aos homens as faltas que fazem contra vós. Porque vós também sois imperfeitos e faz contra os outros. Outra também, que às vezes a gente pensa, perdoar é aceitar o erro do outro, eu estou sendo conivente, eu não quero ser conivente. Não, gente. Está aqui também, numa das de hoje, né, no perdão das ofensas, no 14, no 2º parágrafo, olha aqui. Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai essas palavras a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até no vosso amor. Dai porque o Senhor vos restituirá. Perdoai porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos porque o Senhor vos erguerá. Humilhai-vos porque o Senhor vos fará assentar à sua direita. Mas não adianta fazer só por fora, não. A permissão para que me pisem, me usem, não sou capaz, dizem uns. Chega! Item de hoje, está lá. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender seus semelhantes? E aí vem a resposta de São Luís, hein? Certamente não, porque cada um de vós deve trabalhar visando ao progresso de todos, sobretudo daqueles que estão sob a vossa dependência. E essa é mais uma razão para o fazerdes com moderação, com um fim útil, e não como se faz na maioria das vezes pelo prazer de denegrir. A censura é uma maldade. Num caso em que repreender vai trazer algo útil, é um dever. Então não é impunidade. Se eu tenho um filho, eu tenho um aluno, eu tenho alguém que está fazendo algo que eu estou vendo que não deve, como essa filha, cabe um dever de repreender, de mostrar o outro lado, de trazer uma motivação de sentimento, de fazer uma vibração positiva. Mas não é de denegrir. É diferente. A gente não... E outra coisa, se não vai ter um fim útil, como essa minha amiga, que eu até sei que ela é... Gosto dela, é minha amiga. Mas tem dia que eu perco a paciência, mas a maioria das vezes eu tenho me controlado. Por quê? O que adianta eu dizer para ela que ela está errada, que ela está sendo egoísta? Ela não está pronta para ouvir. Ela não está pronta. Ela diz que é católica, mas não vai à igreja. Para que ir à igreja? Lidar com aquele povo todo. É fácil a gente ficar dentro de casa e dizer-se cristão, porque não está convivendo com ninguém que está te trazendo o teu retorno. Não está mostrando, você não está convivendo. É mole. Então, a relação, a convivência, faz parte dela esse aprendizado. Como diz aqui, é repreensível observar as imperfeições dos outros, quando desse fato não resulta nenhum proveito para eles, tudo depende da tua intenção. Certamente que não é proibido ver o mal no outro, quando o mal existe. Também eu não vou dizer que perdoar, não estou vendo nada, não é isso não. Aquele dos 3 macaquinhos, não é isso não. De ficar, agora eu esqueci que só está de voz, então vou explicar para o pessoal do YouTube. Eu fiz aquele gesto dos macaquinhos, botei no ouvidinho, botei na boquinha, botei no olhinho. Não é isso não, eu tenho que ver, tenho até que ouvir, mas saber falar. Por quê? Da outra, eu me lembrei.
Jesus disse, dei a outra face, eu vou ficar dando outra face para bater em mim? Não é isso que Jesus falou. Dar a outra face é você se ver. Qual é o meu outro lado? Por que eu não vou dar outra oportunidade para ele e para mim? Ou para ela e para mim? Ou para eles e para nós? Dar a outra face é dar outra chance a todos. Na convivência, na revisão de si mesmo, na relação do perdão, da indulgência, do amor ao próximo, do ver do outro possibilidades que eu não queria ver. Quando diz assim, e Jesus disse isso claramente para nós, né? Não adianta eu querer justificar a minha mágoa, a minha raiva, apontando o erro do outro. Porque, na verdade, a indulgência, como dizem aqui os espíritos para nós, nessa mensagem de Bordeaux, em 1863, no item 16, ele diz, indulgência é um sentimento doce, fraterno, que todo homem deve ter com seus irmãos, mas dos quais poucos de nós fazemos uso. E aí, eu volto lá na historinha, para acabar esse papo. Lá na historinha, nessa hora que ela está com a mãe, alguém bate na porta. Um desastre, um desastre! O senhor Fábio trompou uma casa e a parede caiu. O Fábio é o marido motorista da tal que queria brigar com o menino lá obsidiado que quebrou a estatueta. Mãe e filha correm para o local que se encontra entulhada de multidão, vem a casa acidentada. Adivinha de quem era a casa? Do obsidiado e da mãezinha dele, Dona Margarida. Um caminhão, num lance que ninguém entendeu, derrubou a parede, penetrou fundo e inutilizou o mobiliário na sala de refeições. A luz do quarteirão se apagou. E as duas, sem que ninguém as reconhecesse, podiam escutar a Dona Margarida, a mãe do tal menino, que jogou a pedra na tal da estatueta. Penso-lhe, disse-me dizer para o fiscal, não abri processo não, não abre não quero reclamar não. A casa dela foi destruída. Mas Dona Margarida, falava o funcionário, a senhora vai ter que aqui um prejuízo para mais de 40 contos. Quer dizer, a outra ia ter 2.000 cruzeiros, essa 40 contos, isso não é da minha época, mas vamos fazer uma conversão, provavelmente 40 contos, deve ser muito mais do que os 2.000 cruzeiros da época dela lá, da estatueta dela. Aí, olha o que Dona Margarida, que não era espírita, falou, não importa, Deus dará jeito. Seu Fábio e Dona Rogéria, os dois que queriam botar o filho dela na prisão, são meus amigos, muito tempo. As duas não puderam ficar ouvindo, pois a voz irritada do Fábio gritou na multidão. O pessoal foi socorrê-lo, sabe por quê? Ele estava bêbado. É uma história, mas possível de acontecer, né? Quantas vezes nós falamos do outro e talvez numa situação inversa esse outro nos defendesse. Esse caso que eu contei da minha amiga, dessa moça que naquela hora não pôde ajudá-la, ela ligou para a filha da minha amiga, que tem 2 filhas e tem 2 netos que não trabalham, para avisar, sua avó está passando mal, lá no Pão eu não posso ajudá-la. Na época, eu falei uma besteira. Eu virei assim, fulano, por que você não ligou para o seu neto, para a sua família, que tem carro, que moram aí por perto também? Coitado, meu neto vim de longe. Ela mora no Botafogo, eu acho que ele mora em Copacabana, deve ser. Eu liguei para uma amiga, ela não disse que ia me ajudar? Nem depois da situação passada, isso já tem mais de 1 ano, ela já até operou a coluna, que foi o problema que teve, ela não consegue. Ontem, ela conversando comigo, contou novamente a mesma história. E eu tento interromper, e ela repete a mesma situação.
nós, muitas vezes, esquecemos isso que está escrito aqui, ó. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, né? Mas também diz, né? Ele diz aqui um pedaço, né? Muita vez aqui. Identifica em nós os recuos que fazemos dos trabalhos para a nossa iluminação. Trabalho não é só dar passe na casa espírita, fazer palestra, dirigir, varrer. Trabalho para nossa iluminação é descobrir quem nós somos. Tem um cartaz que eu subi ali e li. Não sei se é nesse primeiro mural ou lá de baixo. Que primeiro a gente tem que descobrir quem nós somos. Está escrito de uma forma, mas é essa. Pode ler quando descer, quem nunca leu. Que a primeira caridade é conosco. A primeira indulgência é conosco. Como diz aí os psicólogos, isso aqui é um trabalho de alguns psicólogos e psiquiatras, eles dizem que a chave do perdão é aceitar o outro, e é o caminho mais produtivo para abandonar a nossa onipotência. Um outro psicólogo diz que perdoar é abandonar o ressentimento e é se desobrigar de pagamento. Outro diz, uma escritora americana, Christina Groff, que o perdão não é um dever moral e religioso, que o perdão ele é um modo de negar a nós mesmos, de mascarar a nossa própria dor, não. Porque também a gente pode dizer, não, eu te perdoo. Não é isso. Ela diz que não é reprimir e esquecer, é revelar, recordar, trabalhar, mas evitar o não aceitar. Na verdade, não é encobrir emoções e lembranças, é tentar trabalhar em si aquela situação para entender melhor o ato em si. Dizem também hoje, alguns outros psicólogos e terapeutas americanos e brasileiros, que engana-se quem pensa que perdoar significa aprovar comportamentos negativos e abusivos e fingir que está tudo bem. Não. Exercer o perdão é uma atitude consciente e verdadeira. E diz mais, o hábito que temos de julgar indiscriminadamente é que nos leva a ter essas decepções. E outro terapeuta, em um outro momento aqui, diz também uma coisa bastante interessante. Descobrir os motivos da raiva, do orgulho e das mágoas em si, né? É o primeiro passo para perdoar. De onde vem esse sentimento que eu estou encobrindo? Antes de falar do perdão, é preciso entrar num túnel do tempo e refletir sobre a história do seu passado. Isso sem falar de outras encarnações, né? Será que na infância a criança teve espaço para colocar a sua agressividade na busca dos seus desejos? Será que foi a ela permitido chorar, gritar nos momentos de frustração? Se teve espaço para isso, é ótimo. Assim fica mais fácil entender que cada um tem seus limites e suas histórias de vida. E com isso, exercer o ato de perdão é um treinamento. Caso contrário, a raiva se acumula no seu organismo. Aí olha que fantástico. Vira ressentimento. Cria uma couraça que bloqueia os fluidos de uma energia vital positiva, o que acaba sendo extremamente prejudicial à sua saúde. Cada um tem que descobrir seu caminho. Não existe receita para amansar a mágoa, a raiva. Não existe, diz um outro terapeuta. Antes de tudo é preciso perdoar verdadeiramente a si mesmo. Até nos perdoarmos de ter raiva. Porque senão a gente não se perdoa porque a gente tem raiva. A espírita não pode ter raiva. Não, tem, mas tem que trabalhar isso. Perdoar a si mesmo. É a autocura, a autoajuda, né? O que a Luzia Matias traz nos cursos que ela faz de autocura. A raiva se acumula e no passar dos anos, esse ressentimento e essa mágoa traz algumas doenças. Mas não se engane. Exercitar o perdão apenas como um canal de expressão de poder ou apenas para passar a ideia de como somos bonzinhos, não resolve o problema. Terminamos
com isso que está aqui, e que Paulo disse para nós, lembrando, né? Quando Emmanuel lembra para nós, né? O aprendiz sincero verifica os desvios voluntários e criminosos, mas como Jesus também não esgota a paciência de nos perdoar, e entende as nossas ingratidões e identifica os nossos recuos de trabalho, mas aceita e nos espera num processo de reeducação espiritual, que nós possamos fazer isso. E ele diz como é que se faz, porque Jesus faz assim: nos corrige amando e tolera edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para uma atividade renovadora. Se o trabalho está te chamando nessa casa, se inscreve no curso de voluntário. Se a dor está te chamando em casa, faça o seu culto do lar e trabalhe o evangelho em si mesmo. Se acredita que há esperança em Cristo, nessa casa que te abriga, trabalhe em si essa esperança, lute em si com essa mudança. Não seja uma fera ferida. Não acabe com essa oportunidade de vida. Reflita, transforme, mude seu ponto de vista. Valorize essa oportunidade reencarnatória, esses convívios, essas dificuldades. Aprenda a conviver, a suportar, mas principalmente a se autoeducar. Que essas bênçãos que são jogadas do alto a todo instante sobre nós e que muitas das vezes a gente esquece de perceber. A bênção, né, que muitas vezes vem de um abraço, de uma mão, de um olhar, de uma página, de um livro, de um almoço fraterno, de um bazar, de um papo na lanchonete. Que essas bênçãos das lutas e das brigas e das relações tumultuosas, essas bênçãos que nos dão a oportunidade de nos conhecermos melhor e de travar com o outro esse contato maravilhoso, que é o contato do amor e de troca de energias no perdão, sendo indulgente na percepção de si mesmo e na percepção do outro, que toda essa oportunidade seja para todos nós um grande ganho nessa encarnação. Que possamos sentir, antes do próprio passe, o apoio que esses espíritos deram durante esse tempo todo a cada um de nós. Que nós, às vezes, não conseguimos sentir, porque estamos tão envolvidos com o nosso problema, com as energias da mágoa, do melindre, da depressão, da insatisfação, que não conseguimos nem ser indulgentes conosco, de sair desse clima e perceber aquela vibração positiva ao nosso lado, que nos ampara, nos abraça, nos coloca no colo e diz para nós, hein, vai em frente, sou teu anjo de guarda, estou do teu lado e estou te aceitando, estou contigo e não abro. Que Jesus continue nos nossos corações, graças a Deus. Vamos aproveitar então, meus irmãos, vamos juntar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa vontade de mudar, nossa vontade de progredir, a esperança de que vamos fazer isso e a certeza de que isso vai acontecer. Nessa prece singela, de agradecimento a esses espíritos bondosos dessa casa. Querido Mestre Jesus, queridos guias desta casa, amigos queridos, de todos nós aqui presentes. Nesse instante de reflexão e de revelações, nossos corações estão em prece. Em prece, diluindo as energias aflitivas e ganhando essas energias tão positivas. Assim, nessa prece, agradecemos. Agradecemos essa chance. Agradecemos essa casa
Agradecemos essa doutrina maravilhosa em nossa vida, agradecemos a nossa família, agradecemos as nossas dificuldades, mas imploramos. Força, Senhor. Nos dê força. Nos dê forças para mudarmos a nós mesmos. Para sentirmos a vossa presença através dos nossos anjos de guarda em nossos dias. Para, na verdade, efetivarmos o progresso espiritual nessa encarnação. Agradecemos. Agradecemos a vida, mas imploramos a força de viver. Que encaremos todos esses problemas que estamos passando e que o mundo está passando, como a regeneração do próprio planeta e com a grande chance, possibilidade de nós mudarmos nossas energias, mudarmos nossos sentimentos, mudarmos nossas ideias, para termos outra chance de reencarnarmos nesse planeta vindouro de regeneração. Pai, obrigado. Pai, agora vamos a vós. A Deus, muito obrigado. Obrigado por me criares. Obrigado por me educares. Obrigado por me amares. Que possamos, na verdade, ir para os nossos lares, cheios de esperança, cheios de boas vibrações, cheios de boa vontade, para mudar, para perdoar, para sermos indulgentes com as falhas alheias. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Nesse instante, Senhor, queremos pedir-te a permissão, em nome dos nossos guias e protetores, desses espíritos amigos que coordenam esta reunião, mas que, acima de tudo, em nome de Deus, possamos estar tendo a permissão de encerrarmos a primeira parte de nossas tarefas da noite. Obrigado, Senhor.